O que eu vou passar para vocês hoje é um material que eu gravei hoje. Ele vai para o nosso canal aqui da igreja amanhã, na hora do almoço. Basicamente, é um material pensado a partir da realidade do que a gente tem vivido nessa época e do que muitos pastores têm enfrentado e têm tratado também nesse momento. Como eu disse antes, nós já começamos a ter casos de pessoas surtando, muita gente com crise de ansiedade, pânico, e é muito provável que com o desenvolvimento dos números aqui em nosso país, esses casos aumentem muito. A questão é que nós já vivemos num país em que a ansiedade é algo que acomete mais da metade da população. Quer ver só? Dá só um sinalzinho aqui. Quem aqui está assistindo e é ansioso? Só para a gente ter uma ideia. Ó, todo mundo dando tchau. Só os ansiosos dando tchau agora. E só de eu falar isso, ó, os ansiosos já ficaram com ansiedade para poder dar tchau logo, para poder passar essa ansiedade. E por que, por exemplo, e eu posso falar isso de carteirinha, por que quando a gente está numa situação como essa, a gente come mais? Não é pelo fato de estar em casa, é porque estando em casa, a gente está mais ansioso e está comendo mais, porque uma das coisas que o ansioso faz é descontar a sua ansiedade na comida, porque no fundo, o ansioso tem uma sensação de um vazio que precisa ser preenchido. Aquele vazio que não é preenchido pela confiança e pela presença de Deus, ele acaba sendo preenchido por algumas outras coisas. E aí, o que nós estamos tentando desesperadamente fazer? É encontrar respostas plausíveis para essa época que nós estamos vivendo, segundo o noticiário, uma época que ainda vai durar um bom tempo. Não sei quantos já ouviram, vários analistas estão dizendo que depois que acabar essa pandemia no mundo todo, por exemplo, quando nós estivermos em 2021, muitos analistas estão dizendo que simplesmente o mundo como nós conhecíamos não existe mais. Então, simplesmente o mundo como a gente conhecia, por exemplo, em janeiro, esse mundo acabou. Ele não existe, porque muita coisa vai mudar a partir dessa pandemia. Muitas relações vão mudar, muitas estruturas sociais vão mudar. Então, pensem no peso que isso tem para pessoas ansiosas, para pessoas que precisam de uma certa rotina para se sentirem seguras. Você ouvir que simplesmente, né, nada vai ser como antes, mas, ao mesmo tempo, as pessoas não sabem como vai ser, eu não sei quanto a você, mas a tendência é que isso traga para o coração de muita gente um peso que as pessoas simplesmente não estão preparadas para aguentar. Então, é muito provável que em questões emocionais, psicológicas e principalmente espirituais, nós tenhamos um tempo de desafios e oportunidades surdos pela frente. Uma coisa que nós temos notado aqui nas lives que nós temos feito em nossa igreja é que muita gente que há um bom tempo não dava as caras nas reuniões e programações aqui da nossa igreja, nas lives elas já voltaram a aparecer e já estão dizendo que quando as reuniões presentes, há uma movimentação no coração das pessoas também nesse tempo. Estou dizendo tudo isso porque o que nós precisamos como cristãos para essa época é ter um posicionamento e uma resposta bíblica de como nós devemos agir e reagir diante de tudo que nós estamos enfrentando. E aí você pode dar uma olhada na sua Bíblia. O texto que a gente vai dar uma lida é um texto conhecido, acho que todo mundo, se não sabe de cor, sabe pelo menos uma boa parte dele. É um texto lá de Mateus 6, do versículo 25 até o final do capítulo, que é o versículo 34. Mateus 6, de 25 até 34. Como eu disse, um texto extremamente conhecido, mas, para mim, um dos textos mais importantes da Bíblia para esse tempo que nós estamos vivendo.
Eu vou ler, a versão que eu estou usando é a NVI, tá ok? Então, o texto diz assim, a partir do versículo 25. Portanto, eu lhes digo, é claro que se Jesus começa dizendo portanto, o que ele vai dizer agora está ligado ao que ele já estava dizendo. A gente precisa lembrar que esse texto está inserido no Sermão do Monte. E o que Jesus faz no Sermão do Monte? No Sermão do Monte, Jesus está dando ah, orientações para os seus discípulos, dizendo o seguinte: olha, o básico, o elementar da vida cristã é isso daqui. Seria mais ou menos como se Jesus estivesse dizendo: para você ser um discípulo ou se considerar um discípulo, o ponto de partida é o que eu vou explicar aqui. E aí ele traz o Sermão do Monte, começando lá com as bem-aventuranças e terminando com a parábola do construtor, daquele que construiu a casa sobre a areia e o outro construiu sobre a rocha. E esse texto está no meio. E essa parte vem logo depois que Jesus falou de que você não pode amar a Deus e a Mamon, amar a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Ele tinha acabado de dizer o seguinte: olha, onde você tiver o seu maior tesouro, ali vai estar o seu coração também. Se você colocar, se você considerar a sua conta bancária, sua riqueza, sua carreira, o que você tem como seu maior tesouro, o seu coração vai estar nisso, e isso vai comandar o seu coração. Se você tiver o seu coração em Deus, esse vai ser o seu maior tesouro e Deus vai comandar a sua vida. E a partir dessa perspectiva de quem comanda quem, ele vai dizer, então, que ele vai falar a partir do versículo 25, e é por isso que ele começa com portanto. Ele acabou de dizer, você não pode servir a Deus e as riquezas, você tem que escolher. Você vai servir alguém, mas você precisa escolher. Portanto, eu lhes digo, e aí vem aqueles textos em que aparentemente Jesus não sabia, dentre outras coisas, que viria uma pandemia em 2020. E aí ele diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. É, esse é um momento em que a gente poderia chegar para Jesus e falar assim: Jesus, é sério? Porque uma coisa é Jesus falar assim, gente, não se preocupem com relação à movimentação econômica no mundo, porque com isso a gente até poderia concordar, tá bom, olha, não se preocupem, por exemplo, se esse vírus é uma conspiração da China para tomar o poder e se tornar a grande potência. Se Jesus dissesse isso, a gente até poderia dizer, legal, Jesus, mas Jesus está dizendo aqui, olha, não se preocupem quanto ao que comer, beber e vestir. E a gente precisa lembrar que essas são necessidades básicas do ser humano. Comer, beber e vestir tem a ver com a sobrevivência. Se eu não comer e não beber, eu simplesmente definho, eu morro. E se eu não me vestir, no contexto em que Jesus está dizendo, ou ele morre queimado pelo sol, ou então congelado pelo frio. Mas aí Jesus diz, não se preocupem com isso. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Jesus, não é. Como assim a vida mais importante que a comida e bebida? Jesus, sem comida e bebida a gente não tem vida. Como assim a vida é mais importante que roupas? Jesus, a gente vai ficar andando pelado? Aí Jesus diz, observem, a gente está com muito tempo para observar um monte de coisa. Então, estou vendo que muitos aí tem um quintal por perto, tem janela, tem gente que acho que, se eu não me engano, tem gente que está na rede. Aí Jesus vai dizer assim, observem as aves do céu. Então, se vocês estão com tempo, parem para olhar para passarinho, vão ver as aves do céu. As aves do céu não semeiam e nem colhem e nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? E agora Jesus começa a tocar em algo importante. Ele vai começar a fazer a seguinte pergunta: vocês acham Deus considera vocês como sendo uma parte importante da criação? Por exemplo, mais do que passarinho, ou daqui a pouco que lírio, ou mais do que qualquer coisa? Eu sei que quando eu digo isso, para o pessoal que tenta tratar animal como sendo igual a gente, esse texto não é o mais legal, porque daqui a pouco mesmo Jesus vai dizer que a gente vale mais do que alguns animais. Desculpem Jesus, mas é o que foi que ele falou
é só voltar no tempo e brigar com ele. Mas não era isso que eu ia. Esse não é o ponto. A questão que Jesus vai dizer: não tem vocês muito mais valor do que elas? O Pai Celestial as alimenta. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a própria vida? Ou em algumas outras versões, a expressão é: quem é que pode aumentar um côvado, uma medida de mais ou menos 40, 45 centímetros, a caminhada de vida? Jesus está dizendo, o ponto é, a subsistência, a sobrevivência, a vida não está em nossas mãos. No entanto, a nossa cultura tem tentado nos converter e nos fazer acreditar que sim, está em nossas mãos. Mas como nós não fomos feitos com uma estrutura que suporta ter a própria vida em suas mãos, a gente surta, a gente começa a ter ansiedade, a gente começa a ter um peso nas costas que nós não fomos feitos para ter. É por isso que a Bíblia diz, num outro texto, coloquem sobre Deus toda a ansiedade de vocês. Por quê? Porque Ele está cuidando de nós. E se Ele está cuidando de nós, eu simplesmente não preciso sofrer de ansiedade. Aí vem o versículo 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, que era o top, era o referencial de cara de sucesso, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Aí Jesus diz, parem, então aproveite esse tempo, vão olhar para passarinho e vão olhar para os lírios. Comparem o que Deus está fazendo com eles e o que ele pode fazer com vocês. Versículo 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, mais uma vez ele vai dizer, então, como consequência do que eu estou dizendo, não se preocupem dizendo, o que nós vamos comer? O que nós vamos beber? Ou o que nós vamos vestir? E agora, como só Jesus sabe fazer, ele vem aquele momento em que ele dá um peito no pé, um pé no peito de todos nós. Jesus diz assim, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Agora, quantos aqui têm menos de 30 anos? Só para saber. Os que têm menos de 30. Ok. Menos de 40, acho que todo mundo, né? Sim? Ok. Eu já tenho 41. O Joelson é o mais velho, eu tenho 32. Eu não sei porque vocês estão rindo, isso não foi uma piada. Eu tenho 43. 42. Bom, a nossa geração, ela foi ensinada a fazer tudo, absolutamente tudo, para ganhar dinheiro. Uma grande parte de vocês, e isso não é uma profecia, isso não é adivinhação, é apenas uma constatação de números, uma grande parte de vocês, mesmo tendo pais cristãos, ouviram os pais dizendo assim, você vai fazer uma faculdade que vai te dar um futuro. Você não vai fazer uma faculdade qualquer. Muitos aqui devem ter chegado para os pais e falado assim, sei lá, eu vou chutar um exemplo, tá ok? Estou chutando um exemplo porque é um exemplo que teve na minha família. Eu vou fazer música. Música não dá dinheiro. Você vai fazer, eu só vou pagar para você uma faculdade que vai dar dinheiro e depois, se você quiser, você ganha o seu dinheiro e paga a faculdade para fazer o seu sonho. A questão era que música era o dom que a pessoa tinha. Dom que a pessoa da minha família tinha, quem tinha dado era Deus. E se nós cremos que nós devemos fazer na vida aquilo que vai glorificar Deus através dos dons que Ele deu para a gente, a escolha da faculdade não deveria ser a partir de quanto isso vai render para a gente no futuro, mas do quanto isso vai glorificar a Deus através da nossa vida. O que Jesus tinha acabado de dizer antes de começar essa parte? Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E a nossa geração foi ensinada pelos nossos pais e muitos cristãos que nós devemos primeiro servir ao dinheiro, porque quem vai sustentar a gente é o diabo. Depois, se a gente quiser servir a Deus, a gente até serve. Mas primeiro, vamos fazer dinheiro, porque dinheiro é o que importa?
E essa é uma ação, é um sistema completamente demoníaco que vai tomando conta da nossa vida. Aí vem esse tal Jesus, que aparentemente não entende muito de como o mundo real é, e ele diz assim: portanto, não se preocupem. Olha o que Jesus está dizendo. Não se preocupem quanto ao que vocês vão comer, quanto ao que vocês vão beber e o que vocês vão vestir, porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas. É muito forte o que Jesus está dizendo, porque se Jesus está certo no que ele está dizendo, ele está afirmando que uma grande parte das pessoas que se confessam cristãs no nosso tempo, na verdade, uma grande parte dessas pessoas é pagã. E mais, talvez elas mesmas não tenham a noção de, porque estão vivendo a partir de perspectivas que não são as perspectivas do reino de Deus, que não são as legitimadas pela Bíblia, e achando que fazendo isso estão simplesmente servindo a Jesus. Mas vamos voltar para o texto. Eu parei no versículo 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O interessante é que Jesus não está diminuindo a importância disso. Jesus, óbvio, ele não está dizendo que comer, beber e vestir não são coisas importantes. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: quem cuida disso é Deus. Eu tenho duas filhas. Imagine que amanhã, domingo, por volta das 11 da manhã, eu olho para as minhas filhas, uma tem 12 anos, a outra tem 7, e eu noto que elas estão com crise de ansiedade. E aí eu pergunto para elas: filhas, o que está acontecendo? Por que vocês estão nervosas? E elas digam assim: pai, é que a gente está olhando para a mesa e não tem arroz e feijão na mesa, não tem água em cima da mesa aqui da sala de jantar, a gente não está vendo pão. E aí eu, como pai, vou simplesmente dizer: filha, calma, calma, que nem está na hora do almoço ainda, mas em algum momento o papai e a mamãe deixaram faltar alguma coisa? Não, mas é que a gente não está vendo isso agora. A gente está ouvindo notícias aí de coisas acontecendo e a gente não está vendo comida na mesa, então a gente está com ansiedade. Simplesmente eu, como pai, chegaria para as minhas filhas e diria: calma, o papai e a mamãe sabem que vocês precisam disso. Então, quando estiver na hora, a gente vai servir o que vocês precisam. Às vezes, inclusive, quando está atrasada a comida aqui em casa, o que a gente faz? Filhas, vão lá para a cozinha, peguem uma fruta, encosta o estômago com alguma fruta, porque hoje o almoço vai atrasar. Mas nós vamos vivendo espiritualmente como se simplesmente Deus não estivesse presente na casa, não estivesse presente na nossa vida e não tivesse ideia das nossas necessidades reais. E aí Jesus diz: gente, eu não estou dizendo para vocês viverem de maneira irresponsável. Eu estou dizendo para que vocês façam as coisas sabendo que o sucesso não depende de vocês, que as coisas importantes da vida dependem exclusivamente da graça e do amor de Deus derramado sobre nós. E aí, vamos terminar o texto. Versículo 33. Por isso, por os discípulos, Jesus vai dizer: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Que tudo é uma questão de prioridade. O que vocês estão buscando primeiro? Na cultura em que nós estamos inseridos, as pessoas estão buscando aquilo que Deus é responsável para trazer. Então, nós deveríamos inverter esse processo. Buscar o reino em primeiro lugar, crendo que essas coisas, não todas as outras coisas, mas essas coisas, comida, bebida e vestimenta, vão ser acrescentadas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Às vezes eu escuto gente dizendo assim: tá bom, você está dizendo que Deus cuida, mas não tem cristão morrendo por causa do coronavírus? Tem. A gente ficou sabendo, por exemplo, nessa semana, de pastores que morreram por causa do coronavírus. Eu tenho um pastor, amigo meu, que uma das primeiras pessoas no Brasil que morreu vítima do coronavírus era membro da igreja dele,
lá na cidade de João Pessoa, um dos primeiros casos de morte confirmada no país. Aí as pessoas dizem assim, mas então, as pessoas, cristãos estão morrendo de coronavírus, mas vamos pensar na perspectiva de vida que nós cristãos deveríamos ter. Se nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, nós temos Deus como alvo da nossa vida, o reino de Deus como a coisa mais importante a ser buscada, então nós deveríamos num livro, e no que diz um livro chamado Bíblia. E é um livro que diz, porque para a gente, por que a gente não desespera? A gente não desespera porque para nós até a morte é lucro. Então, um povo que vive na perspectiva de que até a morte é lucro, não tem como desesperar. Veja, o texto não está dizendo para nós vivermos de maneira irresponsável. Muito pelo contrário, está dizendo, vivam de uma maneira responsável, que vocês saibam que quem está no controle de todas as coisas é Deus. Então, vocês trabalham, vocês realizam o que tem que realizar, mas sem o peso nas costas de achar que depende de vocês. Porque nunca dependeu, não depende e simplesmente nunca vai depender de nós. Numa época como essa em que nós estamos vivendo, uma mensagem como essa, de que Deus está presente, Deus está cuidando, é fundamental para que a gente não desespere. Como algumas pessoas disseram aí, talvez tem uma pressão para voltar tudo ao normal em Santa Catarina a partir da segunda-feira. Mas e se de repente chegar a notícia amanhã de que vai ter que ficar tudo fechado, vai ter que todo mundo ficar em casa mais um mês? E eu arrisco dizer que a probabilidade disso acontecer é enorme. Qual vai ser a resposta, a postura de nós cristãos numa decisão como essa? Nós vamos continuar crendo que Deus está no controle, crendo no Senhor, crendo que, se eu tiver que ficar mais um mês sem trabalho, talvez a minha conta entre no vermelho, mas a minha conta bancária não determina a minha felicidade, porque a minha felicidade está no Senhor. Talvez vai ser uma época da vida em que a gente vai poder, de verdade, colocar em prática o que diz o Salmo 23, versículo 1. Porque há uma grande discussão sobre a tradução do Salmo 23, versículo 1. A tradução que nós mais conhecemos diz lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu acho que a melhor tradução é, o Senhor é meu pastor e eu não sentirei falta de nada. O texto não está dizendo que não vai faltar nada. O texto está dizendo que eu tenho o Senhor. E a partir do Senhor, que é o que eu mais desejo, mesmo que eu sinta falta de alguma coisa, isso não vai influenciar a minha vida. Não vai mudar o meu humor. Porque o meu humor e a minha vida estão baseados em Deus. E Deus é imutável. Então, se a minha vida está baseada naquele que é imutável, eu não preciso ser abalado, eu não posso ser abalado porque a minha esperança está no Senhor. Eu acho que esse é um tempo que nós vamos ter a oportunidade de exercitar alguns textos bíblicos que historicamente a gente talvez não tenha tido tanta oportunidade assim. Ok? Então vocês nem precisam mais assistir a mensagem que vai para o YouTube amanhã. Vocês já receberam isso em primeira mão, exclusivo, musiquinha exclusivo, e é isso aí.